como é que faz pra chefiar o Globo, o jornal mais vendido do Rio de Janeiro, com 26 anos? Você tem que ter autoestima alta. Muita confiança. Tem que parecer que você não tá com medo, você não tá tremendo, só parecer, né, cara? Ali internamente eu não vou dizer que eu dominava, eu tinha um controle das coisas, mas é que de vez em quando você era chamado no aquário para falar com o Evandro Carlos de Andrade, que é um cara que... O Evandro era um cara que adorava futebol, e ele conhecia toda a editoria de esporte. Então ele lia tudo e era muito crítico, e às vezes ele te chamava para discutir alguma coisa que você escrevia. E eu era chefe de reportagem, mas eu meio que fazia as crônicas dos principais jogos que tinham, o César me escalava para fazer as crônicas. Então eu fiz a crônica da final da Copa América, de 89, Brasil-Uruguai, esse jogo aí que a gente falou. Eu fiz a crônica do gol de barriga, do Renato. Peraí, mas em 89 você tava no JB ainda, não? Ou na placar, que aí JB e placar fica difícil. Não. Eu fiz a crônica do Brasil-Uruguai dos 2 gols do Romário. Sim, 93. 93, isso. 89 eu não fiz a crônica. No JB eu não fazia muita crônica, não. Eu era repórter mesmo. No Globo que eu virei meio que cronista, o cara que fazia as crônicas. E era uma época, hoje não tem mais isso no jornal, né? O cara era escalado para crônica na segunda-feira, o jogo era domingo, para ele já se preparar para fazer a crônica. Então eu fiz os gols de barriga, fiz esse aí do Brasil-Uruguai, fiz outros assim, mas esses são os que mais me chamam a atenção. Aí eu fiz esse gol do jogo de 93 e o Evandro, no dia seguinte, assinaram lá meu nome, fiz, estava boa a crônica, modéstia à parte. Aí Confiança. Eu escrevi na crônica que o goleiro Romário fez o gol de cabeça porque o goleiro deu a entender que o goleiro Siboldi do Uruguai saiu errado, saiu mal, saiu em falso e o Romário facilitou pro Romário. Não tinha o zagueiro Maconhão? Tal de canabidiol? Não lembro. Tinha um zagueiro desse devia ter. Aí, cara, eu fiz a crônica, no dia seguinte tô lá, batendo papo, daqui a pouco chegou uma mensagem, assim, a letrinha do Evandro era Evandro Carlos de Andrade, ECA. Só aparecia as iniciais. Todo mundo tinha as iniciais, bate uma nota assim. Peço que venha à minha sala. Eu falei, puta merda. É aquele goleiro maldito. Não tinha a menor ideia que era isso. Aí eu falei, César, o cara quer que eu vá lá na sala dele. Pô, vai lá, pô, tá com medo? Pô, vai lá. Eu fui lá. Eu falei, tá bom, vou lá. Aí eu falei, ei, Evandro, beleza? Chega lá o Carioca, beleza? Claro, né? Jogo ontem. Ganhamos, né? Senta aí. Aí eu sentei, ele chegou lá no videocassete dele, play. Eu falei, caralho. Aí tá rodando o gol. Aí eu passo o gol, jogada toda, depois ele volta em slow, parando assim. Aí na hora que o Romário cabeceia, o goleiro tá assim no meio do caminho, o goleiro tava no meio do caminho. Então assim, eu escrevi certo. Aí o goleiro tava no meio do caminho. Aí ele parou, ele congelou a imagem. Eu falei, fiquei esperando. Tu acha mesmo que o goleiro falhou? Você não vê mérito no Romário? Eu falei, mas olha que o Evandro, o Siboldi está no meio do caminho ali, facilitou. Não tirei o mérito do Romário, estou dizendo que o goleiro saiu em falso. E tinha saído. Aí ele, olha de novo, tem que dar mérito ao atacante, que não sei o que. Eu falei, eu vou perder essa. Eu pensei, vou perder essa aí. Tá entregando duro já. E caro. Falei, Evandro. Aí dá pra voltar de novo? Eu já sabia o que eu ia falar. Voltou. Pensando bem, você tem razão. Ele saiu errado mesmo. Ele saiu certo. O Romário foi muito esperto. Não, o resto tá tudo beleza, perfeito. Eu falei, beleza. E ele dava nota também. Jogo do Brasil e jogo do... Eu ia chegar nesse tema. Você sabia disso? Jogo do Brasil e do Flamengo. Ele que dava as notas. E era engraçado que você chegava, por exemplo, o jogo de 95, a final da Gol de Barriga, eu fui o cronista. O cronista escrevia a crônica e as atuações.
Dava as notas. Dava as notas. O cronista dava as notas. Porque é uma coisa que os jogadores odiavam. A coisa que mais lida era... Mais lida. Era o jogador... Isso não tem mais. Pra quem não sabe, tinha as notas do jornal e os jogadores, assim, não se importavam com nada. Mas só com as notas. A imprensa ficava, você me deu nota 6, você me deu nota 5. Então, assim, era supervisado isso. Aí eu cheguei do Fla-Flu, o Paulo Júlio super feliz, que o Paulo Júlio era fluminense. Eu estava neutro. Fla-Flu não tinha nada a ver com aquilo. Você que tá falando. Aí eu falei, Cezão, e aí? Aí o Cezão, não, tem 40 centímetros de crônica, atuações do Fluminense, a do Flamengo você espera que o Evandro vai ligar. Aí eu fiz a crônica, daqui a pouco ele liga. Evandro. Aí eu falei, cara, eu não vou lembrar agora exatamente, mas, cara, era um festival de 1, 2 e 0. Não, e ele falava assim, dava nota e você tinha que fazer um texto em cima da nota dele. Tipo assim, mas 1, 2 e 0? Goleiro lá, era o... Roger. Eu não lembro, mas ele deu a nota lá, não vou lembrar qual foi. Eu tinha que fazer um texto em cima daquela nota. Tinha que me virar, cara. Era ordem. Mas era só jogo do Flamengo, os principais, né? Os principais. E da seleção. Ele dava nota. Tá, então vou... Mas o Globo foi legal pra mim, foi muito bom. Eu sempre tive essa curiosidade. Cobri a Copa de 94 lá, fui chefe da equipe lá nos Estados Unidos. E aí, desafiador, porque aí eu tinha que chefiar João Baldo Ribeiro, Zósimo Barroso do Amaral, Nelson Mota, Marcelo Madureira. Mas nessa altura você já tava com quase 30, pô. 29. E minha equipe de repórteres, né, cara? Não precisa nem dizer quem dava mais trabalho, né? João Baldo, sócio, Marcelo Madureira. Mas enfim, deu tudo certo. Eu fiquei até 97 e saí pro lance.